Vamos lá, ó, pergunta que chegou aqui. Construtora é condenada após funcionário atropelar duas crianças. Gente, que triste. A decisão também determinou que a empresa pague pensão mensal aos pais das vítimas até a data em que elas completariam 70 anos de idade. Ou falecimento, mas vamos entender isso, né? A família de crianças atropeladas em uma BR serão indenizadas e receberão pensão mensal por uma construtora responsável pelo funcionário condutor. A decisão é do juiz federal X, o qual concluiu que, se desempenhada atividade de risco, deve a empresa responder pelos danos que eventualmente ocasiona a terceiros, independente da comprovação do dolo ou culpa. Consta dos autos que o acidente automobilístico ocorreu em rodovia federal e resultou na morte de duas crianças. Resultou a morte de duas crianças. E pagar pensão até que elas completarem 70 anos, completariam porque 70. É feito pela média da vida Tá. do Já elas brasileiro. morreram, então vai pagar uma pensão para os Até que elas pais. fizessem 70, ou que os Tá. pais... Eu acho que tá errado. As vítimas andavam juntas de bicicleta em uma BR, bem prudente, Ou né? até Bem que tranquilo, os né? beneficiários, que são os pais, faleçam. Mas, ô, Ana, as vítimas andavam de bicicletas juntos a uma BR. Quando um caminhão que prestava serviços atropelou-as e arremessou a 20 metros. A família da criança alega que após o acidente o condutor evadiu-se do local sem prestar socorro. Beleza. Aqui Errado, essa ok. última frase, ok. O que as crianças estavam Agora, lá gente, o também? que essas crianças estavam fazendo numa BR andando de bicicleta e agora essa empresa vai pagar 70 anos de pensão para os pais? Olha, Mas eu acho não, isso mas muito aí- louco. aí Eu que acho isso tá. aqui bem louco, hein? Aí envolve responsabilidade. Não, mas responsabilidade o quê? Eu tenho um Quem carro... tem a concessão da via, ele ganha justamente... Por que paga o pedágio? Justamente por conta da fiscalização. Não, mas a construtora... Mas né? quem vai pagar não a empresa ou Sim, o governo. mas onde eu quero sim chegar a empresa do cara que atropelou, né? Do cara que caminhão. atropelou. Então, mas Agora, aqui- que sentido que faz isso, pelo amor de Deus? Porque Então, houve concorrência também. aqui Peraí, a ele não gente foi não atrás. tem- Essas crianças não responsabilidade dos estavam na pais rua. deixarem elas Ele estava no lugar que é pra ele andar. Agora as crianças se colocaram lá e ele atropelou. Que culpa ele tem? Então, mas a questão aqui, a gente não tem acesso, né, aos autos, mas não sabe se a concessionária foi chamada para responder. Uma é essa. É. Outra questão, a gente não sabe em que coisa deu. Agora, eu só penso, né? Que Bem, tem eu não responsabilidade? julgo, é um julgamento, talvez. Mas você acha que um pai e uma mãe que perderam 2 filhos... O que essa pensão vai resolver? O que isso vai resolver? Acabou ali. Não, a empresa tem a chance de que vai pagar pouco tempo de pensão, porque a tristeza vai consumir esses 2 de uma maneira... Gente, você perdeu 2 filhos. Você vai atrás de processo para ver se isso... Mas foram. Mas foram. Foram atrás. Mas assim, eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que isso não faz muito sentido, não. Eu não conheço o processo. Pode ser que tenha alguma peculiaridade. E aí, através da peculiaridade, talvez justifique isso. Agora sim, uma rodovia federal. As crianças pegam a bicicleta, vão andar de bicicleta. Então você permite que seus filhos vão de bicicleta para uma rodovia. Um caminhão que está andando na rodovia, que ele tem que andar na rodovia, Não, mas atropela aí- as duas aí- crianças. Tem várias Sabe o que questões. Pode ser que eles estavam indo de casa para a escola. Não, mas Região e rural, outra? os Que, filhos usam Mas na muito. rodovia. Tem farol na rodovia para não, atravessar? sim, mas, Não. mas a gente vê muito. Basta sair de carro em rodovia, você vê. Mas no Atravessam interior- rodovia. Mas você está assumindo Pessoa risco. atravessa. Agora, o cara que está ali andando com o caminhão, ele atropela, ele está no lugar certo, na hora certa, ele atropela, a culpa é dele? É Depende, responsabilidade. a gente não sabe. Aqui não dá para saber. difícil. Mas eu, por exemplo, eu tenho casos e casos que envolvem responsabilidade objetiva do transportador. Então ele é responsável. Esse motorista aí que se envolveu no acidente, ele passa por treinamento. Pessoal, o que vocês estão achando Ele aí de não tá casa? solto lá na estrada. Fala aí, por favor, quem está em casa aqui, comenta pra gente essa questão aqui. Então quer dizer que você tem um caminhão, o teu funcionário dirige esse caminhão, 2 crianças pegam uma bicicleta, vão numa rodovia federal, são atropeladas, e aí você tem que pagar uma pensão aí para os pais das crianças até quando elas completassem 70 anos. É justo isso? Não é? Eu, Afonso, não estou conseguindo compreender onde entra aqui a questão. O que eu vejo de equívoco aqui de largada é o limite, que não é 70 anos, é pouco, né? É porque é 76,6 ou 7, que é a expectativa de vida do brasileiro pelo IBGE. É que Então, o precisa limite da ver, não, condenação aqui. Mas vamos supor que essas crianças tenham 7 anos. Eles viveriam até mais 70 anos. E não até os Agora, 70 gente, anos. peraí, e por que essas crianças Faltando. e por que uma pensão até completar 70 anos? Está se expectativa. vislumbando. Então, mas aí que está, mas ela já morreu. É expectativa, mas ela morreu. Agora, está se vislumbrando o quê? Que essas crianças Iriam sustentariam sustentar os pais?
É isso? Porque não seria o que aconteceria normalmente, né, em tese. Porque a gente tem muito sobre o pai que sustenta as Isso, crianças. isso. Então, nós estamos olhando para uma criança e falando, olha, ela iria me sustentar. Mas a pensão é calculada em cima, tendo em Mas, vista... Antônio, mas que visão é essa? Daqui Eu faleceu. fiz 2 filhos que vão me Artigo- sustentar, eles morreram, então eu preciso que alguém me sustente até os 70 Não, anos? não Não, é é isso que nós temos aqui. Não. A indenização ela é medida no artigo 950 do Código Civil. É a expectativa de vida. Tá, mas é isso que ele está falando. Mas foi baseado em Na verdade, você fez 2 filhos ou você fez 2 sustentadores? Não, ela não tem culpa do que aconteceu. A gente não é assim que mede, porque senão, É uma das desculpa, coisas mais difíceis de discordar, pensar. mas o entendimento é o seguinte, não tem como ter uma regra para cada caso. Gente, eu acho Tem assim, uma regra geral. a criança morreu, uma indenização pela morte. Agora, pensão até a pensão. criança completar 70, quer problema dizer que é você a não tinha um pensão. filho, você tinha um trabalhador que ia trabalhar e te sustentar. Não. Tem que ter isso sim. Isso é Eita, agora indispensável. vai. Vai, pessoal, fala aqui, ninguém tá falando nada. Agora Precisa, vai. sabe por quê? E mais ainda, esse motorista, ele, além de ter passado por um treinamento, o empregador dele, ele está no artigo 2º da CLT. Empregador quem é o empregador? Eu costumo dizer que empregador é um cara macho para chuchu. Por quê? Porque ele assume os riscos da Não, atividade. mas esse risco aqui, desculpa, É. tá muito louco esse risco. Tá. Ele não tem tá. nada a ver com isso, ele tem um caminhão que ele leva as coisas de lá pra cá, a criança se meteu no meio da via. Ótimo, está no risco da atividade. Não, E mas o alguém risco é uma tem que criança suportar. Mas posso falar? Você Né? sabe por que eles Mas baseiam nisso, vocês são Afonso? pais, não A são? Suelen Sou, falou mas já. Quem segura a criança? Quem segura o que o filho está Ah, fazendo? meus filhos não vão pra rodovia de bicicleta, não. Não, tudo bem. Ó, você vê que eu tô aqui, ó, me matando. Eu tô Tudo vendo, bem. ó, pra você ter ideia, eu tô vendo onde eles estão, dentro de um ônibus. Mas Aqui me veja, mandaram foto. Aqui, ó. O seu comportamento, professor Afonso, eu te cumprimento. Por quê? Porque ele é completamente fora da curva. Não, mas peraí. É ou não é? Ou é comum esse comportamento? Não é. Sai Eu vou numa falar. estrada, que você vai ver o quê? Morros Mas verdes, deixa eu te falar uma coisa. Mas E se os vai meus ter filhos comunidade. pegassem uma bicicleta, É. os meus 2 que estão do ônibus, vamos dizer que agora eles pegam, saem na rua, pegam uma bicicleta lá que eu não tô sabendo, Isso. e aí eles vão numa rodovia federal e um homem atropela. Vou processar este homem que atropelou meus filhos que estavam numa rodovia federal de bicicleta. A culpa é desse coitado? Mas é que você não sabe, a gente não sabe a situação A que culpa se deu o não- atropelamento. Não, O cara podia estar bêbado, o cara podia estar... Aí sim, muda Entendeu? Aí tudo. é que a gente não tem... Ah, não, mas essas crianças não tinham que estar na rodovia federal. Não, sim, não tinha. Ah, o ideal é desculpa. que estivesse estudando português e E eu vou te matemática, contar mas não uma estava. coisa. A Suelen falou aqui. Esses processos normalmente são baseados numa coisa chamada teoria da perda de uma chance. Esses 2 podiam ser um chitãozinho chororó. Isso é responsabilidade civil. E terem ganhado Acabou. Eu não fui tão Ó, Por isso que quando eu estão vi dando isso. até os 70. Eles podiam ser o novo Neymar e o novo... Afonso É Paceléu. que perda de O uma Afonso chance. vai Isso. falar. Olha aí. Ah, Aí não, os gente, pais desculpa. perderam a Olha, chance eu vou de fazer uma coisa. hoje é Produção, eu quero a íntegra desse processo, porque eu preciso Ótimo. analisar esse processo. Aí Eu vou- a gente marca um novo Não, podcast. nós temos que analisar esse Vamos processo. marcar um Porque só pra isso. você tá indignado igual eu? Tô, claro. Mas eu tô sozinho, porque ninguém tá falando nada aqui. Ninguém tá indignado aqui. Olha só. Construtor é condenado após funcionário atropelar crianças. Perfeito. Isso aqui é artigo 2º da CLT e 950 do Código Civil. Pronto. Eu até acho, por exemplo, eu até acho perfeito se essas crianças estivessem fora da avenida, essa construtora foi na calçada, subiu na calçada e matou 2 crianças. Aí eu acho certo. Mas nós Agora, não sabemos. no meio da rodovia. É, mas a gente não sabe se foi no meio ou se foi na situação anterior. Não, tá escrito aqui, as crianças estavam na rodovia federal. Na rodovia, mas em que ponto, em que situação? Arremessou as crianças a 20 metros, eles estavam na rua. Ué, mas um caminhão atropelando uma criança de bicicleta? Tem como, né? como Vai parar jogar também. longe mesmo. Lógico. Então, e que né? culpa ele tem? Então, se a empresa tem responsabilidade subjetiva sobre o que os funcionários fazem, os pais também têm. sobre Eu discordo também. Agora faz uma eu ação vim de aqui regresso contra os pais. Eu não sei, tô viajando aqui. Eu vim aqui para discordar de todo mundo. A responsabilidade não é subjetiva, é objetiva. Se quer culpa, precisa demonstrar aqui. Meu Que Deus. seja A objetivo, mas construtora a é gente tá achando que responsável. tá estendendo. Olha, eu discuto Você isso aí acha? O tranquilamente. que você Eu não acha? acho mais nada. Numa altura dessa eu vou apanhar. Né? Não, mas o que você acha? Você não acha nada? Não, Pô, é legal eu bater acho, isso eu aqui. acho Dá uma assim, que eu vou pancada. falar. A gente precisa, de verdade, tem buraco na informação e a gente Não. precisaria entender. É, porque do jeito que tá aqui, meu, não faz sentido. É. É o que você fala, eu acho que caberia uma indenização pontual e não não uma pensão. Exato, vitalícia exato. nessa Uma situação. indenização, Olha, as sim, vítimas pensão- andavam juntas. Olha aqui. As vítimas andavam juntas de bicicleta em uma BR. Quando um caminhão que prestava serviços a uma construtora atropelou-as. Não era num parque, né?
Era numa B. Na BR que tinha o caminhão, tinha que estar ali. Agora a bicicleta tinha que estar ali? Não! Não, sim, com essa visão dá para concordar, só que a coisa estende, né? Estende aonde? Tem a Estavam responsabilidade. passeando no aeroporto, aí veio o avião e matou as crianças. É. Pô, gente. Pô, tem o É cliente. isso, é isso. Não, não, As não. crianças entraram na pista com a bicicleta. De bicicleta. E aí? A culpa é do avião. O avião, Ah, Não, o avião é não do conseguiu piloto, parar. Porque não conseguiu parar. Uma aeronave enorme, não conseguiu. Não, aí é exponencial. Bah, gente. que absurdo. Olha, sai nas Jesus estradas aí, você vê amado. morros assim, comunidades. Do nada sai Tem gente. que tomar muito cuidado quando passa por ali. Tem o cliente Verdade. que é logística. E quantos, o técnico de segurança do trabalho, palestra atrás de palestra, orientando para tomar cuidado. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. Não do motorista. Então, mas o que é a errado responsabilidade também é da muita, empresa. e ninguém responsabiliza os Como outros. essa daqui que sofreu a responsabilidade. Tá, vamos pro próximo. Olha o que a Raquel fala. Eu achei bem esquisito o fundamento de estimativa de vida, que dá para entender que seriam responsáveis financeiros pelos pais. né? Exatamente. Agora, quanto a indenizar, tem que indenizar. Eu acho que tem que indenizar, mas eu também acho que tem que indenizar se as crianças estivessem no lugar certo.